Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar e hoje eu quero apresentar uma novidade para você no início desse vídeo, que é o site Quero Stats, é o site do Quero Apostar voltado para as estatísticas tanto dos times quanto dos jogadores. A gente conseguiu uma parceria aí para poder lançar algo que sempre foi o nosso sonho e essa ferramenta ela está disponível gratuitamente para você. Então use, abuse e dê o feedback de melhorias, porque é uma ferramenta feita de apostadores para apostadores. Então as features que a gente quer lá são aquelas que são mais funcionais para os apostadores. Então use o Quero Stats, link no primeiro comentário fixado e comente com as suas impressões também. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou passar a dica para vocês da Bundesliga, FA Cup, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e também jogos dos estaduais, decisões aí para vocês. E tudo que eu peço para você poder assistir o meu vídeo é deixar o like, ter paciência para as nossas oscilações, mas a nossa toada é positiva. Ontem a gente cravou os dois palpites e vamos embora em busca daquela odd alta que vai estar ao final do vídeo, beleza? Vamos rodar a vinheta e passar para vocês as dicas de hoje e que seja um excelente final de semana pra gente de bets. Lembre-se sempre, gestão de banca e apostas é maratona, não é corrida de 100 metros. Se você for muito rápido, você vai acabar se estrepando. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, para os palpites de sabadão e a gente começa analisando o primeiro jogo do dia, campeonato alemão, jogo do Heidenheim contra o Hoffenheim. O Heidenheim está aqui na última colocação com apenas 14 pontos, tá? Essa distância aqui, faltando apenas 12 rodadas, nenhum time conseguiu escapar. Então o rebaixamento do Heidenheim ele é quase certo. Mais do que isso, o time tem o pior ataque da competição, aliado à pior defesa. É a receita para poder ser rebaixado. Uma campanha muito abaixo e o Heidenheim, que ficou alguns 2, 3 anos aí, né, na primeira divisão, deve retornar para a segunda, tá? O time vem aqui para essa partida após uma derrota para o outro time que consegue ser pior do que ele, né? Ou do mesmo nível, que é o Werder Bremen, e num 2-0 completou já 10 jogos sem vencer. O time tem, como eu falei, muitos problemas defensivos, problemas de moral e vai tentar agora somar alguns pontinhos, né, dentro de casa diante do Hoffenheim. O Heidenheim ele tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos e ele passou 5 jogos dos últimos 10 sem conseguir marcar gols. O adversário, por sua vez, é o Hoffenheim, que está aqui brigando por vaga em competição europeia à frente de Stuttgart e de Leipzig, tá? Com o Leverkusen na disputa, e a gente tem 5 vagas para a Liga dos Campeões esse ano na Bundesliga, cada ponto é de suma importância. O Hoffenheim ele tem uma campanha muito forte dentro de seus domínios. Eu vou até botar aqui na classificação para a gente ver o desempenho em casa. A gente vai ver que o Hoffenheim ele é muito forte, com 8 vitórias, 0 empates e 4 derrotas. Fora de casa, ele também é muito forte, com 6 empates, 6 vitórias, né, 4 empates e só 2 derrotas. Então é um time muito difícil de ser batido. O Hoffenheim está com a sua campanha no campeonato praticamente decidida, uma defesa bastante vulnerável. É um time que, às vezes, fica na frente, não consegue segurar o resultado, enquanto o Hoffenheim vem com um excelente desempenho nos jogos tanto dentro quanto fora de casa, tá? A gente tem aqui o Hoffenheim numa sequência um pouco oscilante, perdendo para o Bayern, que é normal, depois empatou com o Colônia fora e perdeu para o São Paulo em casa. Essa derrota aqui foi de certa forma inexplicável, até porque o Hoffenheim controlou o jogo, né? Foram 20 chutes e 10 escanteios, a bola simplesmente teimou em não entrar. O time tem boas condições de conquistar a vitória hoje, o jogo tende sim um pouquinho a gols, mas para mim a melhor pedida aqui é o handicap 0,25 do Hoffenheim ao vivo, deixando a gente protegido aqui em meio stake em caso de empate, tá? O time tem média de 2 gols marcados contra 2 gols sofridos do Heidenheim, isso deve render um green pra gente, ou deixar a gente defendido, como eu falei. O mercado de gols também é interessante, né, já que a gente tem aqui mais de 2,5 em 60% dos jogos. Eu só não vou recomendar ele pré, porque o Heidenheim tem alguns jogos que ele passa em branco, então eu acabei ficando com o pezinho atrás. Segundo jogo, pessoal, o jogo do Mais contra o Stuttgart, e alerta aqui para esses dois times, tá? O Mais, ele tá numa situação complicada no campeonato, já que ele tá com o mesmo número de pontos do São Paulo e um ponto acima da equipe do Werder Bremen. Então a briga pelo rebaixamento ela é muito grande pro Mais, tá? O Mais ele ainda tá na Liga de Conferência, mas ele deve poupar aqui, deve priorizar na verdade a Bundesliga, porque Liga de Conferência ninguém liga e ficar mais um ano no Campeonato Alemão é o objetivo. O time vem numa sequência boa, tá? Só com 2 derrotas dos últimos 10 jogos, mas agora ele enfrenta um grande contender nesse jogo, que é o Stuttgart, que além de estar super bem na Liga Europa, inclusive vai ser um jogaço diante do Porto, né?
O Stuttgart tem jogo no meio de semana também. O Stuttgart vem com um dos ataques mais fluidos dessa Bundesliga, eu falo isso repetidamente, que é um time que consegue fazer 2, 3 gols. Então, mesmo que ele faz o gol, ele continua pressionando, não à toa. São muitos os jogos onde ele faz mais de 2 gols, né? Tem 3 aqui diante do Young Boys, 3 diante do Kiel, 3 diante do Colônia, 4 no Celtic, 3 no Heidenheim e 4 diante da equipe do Wolfsburg, tá? O time não deve poupar aqui pro jogo diante do Porto, até porque, como eu falei, a disputa e prioridade é ir para a Liga dos Campeões, é o caminho mais fácil do que ganhando a Liga Europa. É um confronto de dois times que vivem em bom momento, embora situações complicadas, e um jogo que tende a gols, porque o mais busca a vitória para poder se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, enquanto o Stuttgart é um time muito produtivo no lado ofensivo. A gente tem também as médias no critério casa-fora, né, tendendo a gols também da equipe do mais, que melhora o seu desempenho ofensivo, enquanto o Stuttgart mantém uma média de 2.5, mas invicto em casa também me tira do melhor time, que é o Stuttgart, que também tem um desempenho bom fora, então ambas marcam mais de 2,5, melhor pedida nesse jogo, tá? Jogo do Leipzig contra o Augsburg, eu vou recomendar uma dica que eu acho que eu nunca envio no campeonato alemão, mas que eu não consegui entender muito nesse jogo, porque que tá tão discrepante assim as cotações. O Leipzig vem de um jogo, uma sequência de jogos, onde ele não venceu os últimos 4 confrontos em casa, ele toma gol em praticamente todos os jogos, e ele só venceu um dos últimos 6 confrontos, tá? Uma das vitórias do Leipzig nessa temporada foi diante do próprio Augsburg, se eu não me engano foi um 6-0 entre esses times, mas o Augsburg, desde que trocou de treinador, ele vem jogando um dos melhores futebols, tanto que ele tá subindo bastante na tabela de classificação, vem de 3 vitórias seguidas, 5 nos últimos 6, inclusive uma vitória diante da equipe do Bayern de Munique. A equipe tá focada na classificação, em alcançar aqui as colocações, mas mais do que isso, se afastar da zona de rebaixamento. E é um confronto que eu acho que ele vai ser parelho, tá? Eu achei as cotações pro Leipzig, pro time que tropeça tanto, toma tantos gols, assim, a média de 1.6 sofridos do Leipzig, o handicap esticado do jeito que tá possibilitando o handicap mais 1,5 do Augsburg, eu acho bom. Obviamente eu gosto de gols também, tá? Mas a gente tem os jogos do Augsburg com 50% só e 70% dos jogos do Leipzig. Então acho que a gente fica mais defendido, inclusive contando com gols do Augsburg, pra esse handicap mais de 1.5. Entra pré mesmo, não tem nem que esperar no mais de 2.5, a gente tem que esperar no live. Então esse handicap do Augsburg aqui eu acho bem interessante, beleza? Jogo do Freiburg contra o Leverkusen, esse jogo aqui deu uma oportunidade boa de abertura. Eu acho que ainda tem aqui perto do fechamento uma linha boa, a gente tem que tomar cuidado porque eu gravo muito perto os vídeos, né? Então as cotações movimentam, então fica um pouco difícil de pegar algumas linhas boas, como a gente pegou nessa que eu vou passar para vocês. O Freiburg, ele vem de uma derrota fora de casa por 2-0 diante do Frankfurt, um desempenho fraco, e é mais um desses desempenhos fracos do Freiburg fora de casa. É um dos times que mais destoam em desempenho em casa fora, visto que fora de casa ele tem 13 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Já em casa são 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Freiburg ostenta uma invencibilidade dentro dos seus domínios de 15 partidas atualmente. É uma das maiores invencibilidades, isso contando com 9 vitórias. O Leverkusen vem com uma boa vitória no jogo de meio de semana diante do Hamburgo, uma vitória apertada que colocou o time aqui na briga por vaga em Liga dos Campeões. Mas atenção, o Leverkusen tem Liga dos Campeões e o Leverkusen seguidamente, quando joga após um jogo de Copa, ele tende a tropeçar. Foi assim, inclusive, diante do próprio Olympiacos, onde ele perdeu para o Union Berlin, depois ele jogou contra o Olympiacos e empatou de novo diante da equipe do Mais. Com mais um jogo meio de semana, a tendência diante de um forte adversário dentro de casa é de dificuldade para o Leverkusen, que embora com um time forte, pode muito bem acabar preservando com foco na Liga dos Campeões, tá? É difícil preservar, porque como eu falei, o campeonato alemão é um pouco mais curto e o time tá na briga aqui por Liga dos Campeões, mas o desempenho do Freiburg em casa é tão digno, o time chega tão inteiro para esse confronto, que o dupla chance do Freiburg, para mim, é a melhor pedida nesse jogo, beleza? Para finalizar, pessoal, a gente tem aqui no campeonato alemão o Colônia contra a equipe do Borussia Dortmund. O Colônia, ele vive uma situação bastante complicada também no campeonato alemão. Ele tá só 2 pontos acima do Werder Bremen, então a depender dos resultados pode até terminar na zona de rebaixamento. O time também vem numa sequência aqui de 4 jogos sem vencer, são 6 derrotas nos últimos 10 jogos, mas pelo menos o alento fica de que a maioria dos pontos conquistados foi dentro de casa. Já o Borussia vive o seu pior momento na temporada, é a primeira vez que o técnico Kovacic tem 2 derrotas seguidas e elas foram em momentos cruciais e ruins pro Borussia, porque o primeiro resultou na eliminação da Liga dos Campeões, a segunda derrota praticamente na perda do título para o Bayern de Munique dentro de casa, com um golzinho no final, a distância foi para 11 pontos e até os jogadores do Bayern declararam que o campeonato meio que tinha encerrado, tá? O Borussia Dortmund, apesar disso, vinha jogando muito bem os seus confrontos, mas vai ter que juntar forças para poder conseguir segurar a equipe do Colônia, que é um time que dentro de casa, né, vem conseguindo as suas melhores atuações. Para além disso, a gente tem aqui um Colônia que fez gol em 9 dos últimos 10 confrontos, enquanto o Borussia fez também gols em 9
9 dos últimos 10, incluindo todas as competições. No campeonato alemão, essa estatística também se mantém. Vou até filtrar aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui um ambas marcam com um dos mercados mais prováveis para esse jogo, e a diferença do ambas marcam para o mais de 2.5 é de 0.05. Então vale a pena contar com gols dos dois times, e o ambas marcam nesse jogo para mim a melhor pedida, beleza? Indo para a FA Cup, a gente tem um confronto aqui do Mansfield contra o Arsenal, que é um confronto sempre muito difícil de analisar porque tem um super favorito, mas nesse tipo de situação, da última vez de FA Cup que aconteceu isso, a gente pegou uma entrada, né, uma odd de 64, que eram 2 gols contra, um no jogo do City e outro no jogo do Arsenal, e eu vou repetir essa estratégia, porque times que são frágeis assim, quando enfrentam super times, eles jogam com um bloco muito baixo, muito retraído, e é de se esperar que o Arsenal, que agora tá um pouco mais relaxado porque o City acabou de tropeçar e o Arsenal venceu mais um e tá perto de voltar, retomar o título, de conseguir uma vitória bastante tranquila, até mesmo rodando seu elenco e eventualmente conseguindo vencer ou por larga margem ou até de forma apertada. É do jeito que o Arsenal quiser. Se quiser fazer 5 vai fazer, se quiser fazer um só e administrar também vai fazer. Mas do estilo que o Arsenal joga e que o Mansfield tende a se portar também, é um estilo que, como eu falei, de bloco muito baixo, nisso rola bola desviada, corte errado e acabando resultando em gol contra. Então é uma situação que favorece e vale aquela 0.1 unidade aí neste gol contra deste confronto, beleza? Wrexham e Chelsea, a gente teve aqui o Ryan Reynolds comemorando, né, quando foi o sorteio, porque ele quer dinheiro, ele quer projeção, e o Wrexham, ele tá aqui no momento na segunda divisão, perto da zona de classificação, mas ainda não está garantido. É um time com um DNA bastante ofensivo, que joga bem dentro de casa e que tem uma média de gols super alta. O Chelsea não vai ter vida fácil não, até porque vai ter muita atenção. E também porque o Chelsea consegue se complicar nos próprios jogos, né? O Chelsea chega para esse confronto aqui após um 4-1 sonoro diante do Aston Villa. Foi uma vitória muito boa que colocou o Chelsea entre os 4 primeiros. Ele tá na zona de classificação para a Liga dos Campeões e isso é essencial para os planos desse time. Mas como eu falei, o Chelsea é um time complicado para poder pegar esse favoritismo porque ele tropeçou na maioria das vezes que ele estava com essas odds baixas, né? Recentemente aí contra o Leeds o Chelsea tropeçou e os tropeços do Chelsea são inclusive mais em casa. Vou até botar todos os jogos aqui para poder lembrar certinho para vocês. Ó, teve um recente aqui diante da equipe do Burnley, o Chelsea teve um expulso diante do Leeds. Teve também outro tropeço do Chelsea já contra o Sunderland e também contra o Brighton. E o Chelsea é um dos times que mais desperdiça pontos após estar na frente. Mas ainda assim, é um time que cede chances, mas é um time com um DNA bastante ofensivo e que cria muitas chances de gols também. Então o mercado de gols é o que mais me agrada, contando com gols do Wrexham, mas também com gols do Chelsea, o mais 2.5 para mim, a melhor pedida, beleza? Newcastle e Manchester City medem forças neste confronto em mais uma Copa, né? O City acabou de eliminar o Newcastle na outra Copa da Inglaterra e agora aqui na FA Cup vai enfrentar o Newcastle de novo. O Newcastle chega para este confronto aqui após um 2-1 heróico diante do Manchester United, porque venceu com um jogador a menos. Não foi uma partida muito boa do Newcastle não, mas uma partida inteligente, e esse time que tá ainda com algumas baixas relevantes, agora vai ter o City que não tem tido vida fácil, né? O Newcastle é um time bastante oscilante, é um time que tem pecado no lado defensivo, mas que dentro de casa consegue jogar o seu melhor. Ele vem num momento bom de temporada aqui, com 5 vitórias nos últimos 7 jogos, mas uma derrota justamente, 2 na verdade nos últimos 10, pro próprio Manchester City. E o City, ele vai invariavelmente acabar tendo que voltar suas atenções para as Copas, porque embora ele chegue num momento de forma bom, com 10 jogos de invencibilidade, esse empate aqui contra o Nottingham provavelmente pode ter custado o título da Premier League. Ainda tem muito campeonato, mas o City, ele não gosta de passar em branco as suas temporadas. Embora ele priorize algumas competições, ele vai ter jogo contra o Real Madrid na Liga dos Campeões no meio de semana, ele é o favorito para mim para poder avançar nessa eliminatória. E embora eu não pegue aqui a vitória do City, né, eu vou pegar o handicap menos 0.25 da equipe do Citizens, tá? Fica de olho aqui nos titulares, mercado de gols também bastante interessante, tá? 100% dos jogos do Tottenham nos últimos 10 com mais 2,5, do City também com um volume alto, então os gols aqui podem ser uma pedida para esse jogo também, ok? Indo para o Campeonato Espanhol, o único jogo que eu vou pegar aqui, pessoal, é o jogo do Barcelona contra o Atlético Bilbao. A temporada do Atlético Bilbao é uma temporada bem fraca, tá? O time perdeu algumas peças, não tá conseguindo engrenar, são só 4 vitórias nos últimos 10, embora seja um clássico, tenha força, tenha torcida, e jogar lá tradicionalmente seja difícil, o Barcelona chega no momento de forma muito bom, o time quase conseguiu uma remontada diante do Atlético de Madrid, tem o desgaste de jogo no meio de semana, mas ainda assim vai sobrar o Barcelona, a Liga dos Campeões e também o título, né, onde ele não pode deixar de o Real Madrid chegar. Então o Barcelona vem aqui para poder ser o favorito desse jogo, e eu acredito que consegue vencer mesmo fora de casa, onde o Barcelona venceu a grande maioria dos confrontos. O Barcelona hoje é muito mais time do que o Bilbao, e embora possa vender aqui caros resultados, o Barcelona vai acabar conseguindo os 3 pontos na minha visão, e a vitória do Barça para mim é a melhor pedida. Juventus e Pisa, pessoal, um jogo aqui quase de super favorito, mas a Juventus não faz valer o super favoritismo, né?
A Juventus é um time que tem oscilado, caiu na Liga dos Campeões, fez um jogo muito movimentado diante da Roma e agora teve a semana inteira para poder se preparar diante do Pisa, que é um dos times mais fracos desse campeonato. Só uma vitória na competição, derrotas seguidas, são 6 derrotas nos últimos 10 jogos, muitos jogos sem passar gol, então aqui a expectativa de uma vitória da Juventus até tranquila. Só que campeonato italiano, cara, a máfia come solta, então vamos tentar pegar uma vitóriazinha da Juventus ao vivo aqui, se não der, bola pra frente, porque tem muitos outros jogos, tá? Nos estaduais, pessoal, aliás, amanhã a gente vai ter dica aí para muitos estaduais, Paulista, Carioca, Mineiro, vai ter também pro Campeonato Gaúcho, muitos estaduais vão passar por aqui. Hoje eu separei 2 dicas para vocês. A primeira delas, Bahia menos 0,25 contra o Vitória, tá? Abrir cotação do Bahia odd 2 pro Clássico, eu acho um exagero, até porque esse jogo vai ter no Brasileirão e ele tá cotado perto de 1,60, que eu acho que é a odd justa para este confronto. O Bahia tem muito mais elenco do que o Vitória, tem o fator casa, tem a questão de querer curar a ressaca da eliminação na Libertadores, que saiu um pouco dos planos, mas titular contra titular, o Bahia é muito forte e imponente. O Vitória é um time guerreiro, um time que povoa muito meio campo, esses times tendem a fazer jogos bastante parelhos, brigado, cartão come solto, ambas cartão aí, ambas 2 cartões é uma pedida, mas o Bahia tem mais time e tende a vencer aqui neste confronto aqui, o menos 0,25 do Bahia é uma boa pedida. E para poder finalizar, pessoal, eu vou pegar o empate charula do Londrina, pode se tornar o primeiro time do interior a vencer o Campeonato Paranaense invicto. Então a campanha do Londrina ela é muito sólida e um time que se defende muito bem e que vem numa sequência muito boa dentro do seu estádio, onde tradicionalmente é muito forte. Um jogo de ida, um jogo muito pegado diante do Operário, que é um time difícil também. O Operário passou pelo Curitiba, né? Enquanto o Londrina passou pelo CAP, então tem pontos positivos nesse time. São 2 times de Série B também, times que se enfrentam. Mas o Londrina ele vive um momento de forma melhor. O fator casa ele é relevante para este confronto e o fato de ter conseguido segurar na ida coloca o Londrina em boas condições de, se não vencer, pelo menos empatar. E se empatar, a aposta é reembolsada. Então, empate do Londrina, para mim, a melhor pedida. Beleza, pessoal? Então, esses são os meus palpites para este sabadão. Pergunta você quais os seus, comente aqui para poder finalizar. Tá na tela aí o nosso bilhetinho da rodada. E você sabe, né? Fim de semana é recheado de dicas lá no nosso canal e para você poder participar é só entrar no link que tá no primeiro comentário fixado. Eu sou o Tiquinho, muito obrigado por ter me assistido, um forte abraço e boas bets para vocês nesse sabadão. Vamos que vamos!